Pessoal, de volta com a nossa série Pílulas da Química, dessa vez com o tema termoquímica. A termoquímica é a parte da química que estuda a energia envolvida nas mudanças de estado físico e nas reações químicas. Lembre que essa variação de energia vai ser dada na forma de ΔH. Quando o calor cedido, a energia cedida ou recebida na forma de calor ocorre a pressão constante, a gente caracteriza isso como sendo ΔH. Então, ΔH é a variação de entalpia, vai indicar a quantidade de energia envolvida nas transformações. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, nós vamos estudar o ΔH associado às mudanças de estado físico. Para isso, nós vamos falar da matéria nos seus três estados físicos mais tradicionais, aqueles que frequentemente aparecem nos diversos exames de vestibulares. Falando um pouco do estado sólido. No estado sólido, a gente diz que é um estado onde a ordem impera, onde as partículas estão em um retículo cristalino bem definido. A gente diz, de uma forma geral, que as partículas estão muito próximas. Então a gente diz que, de forma ampla, que o sólido apresenta forma própria e volume constante. A rigor isso não é bem assim. Já no líquido, as partículas estão mais distantes, elas deslizam umas sobre as outras. Então a gente diz que o estado líquido já apresenta um grau de liberdade maior do que o estado sólido e menor do que o estado gasoso. A gente diz que no líquido nós temos forma variável e volume constante. Ora, entramos agora no estado gasoso, que é um estado de grande desordem, onde as partículas estão em movimento caótico e desordenado, e a distância entre elas é muito grande. A gente diz que no estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. Daí a gente vai concluir algumas coisas importantes. Quando a matéria do estado sólido passa para o estado líquido e desce para o estado gasoso, essas partículas elas vão aumentando a distância umas em relação às outras. Ou seja, vai haver ruptura, vai haver quebra de ligações intermoleculares. Quebra de ligações intermoleculares. Isso é uma característica importante. E a gente vai ver que a quebra dessas ligações intermoleculares, isso caracteriza um processo endotérmico. Portanto, ΔH é maior que zero. A variação de entalpia é maior que zero. À medida em que essas partículas se afastam umas das outras, além da quebra das ligações intermoleculares, processo que está associado a uma variação de entalpia positiva, vai ocorrer também a desorganização. Então a gente diz que ocorre aumento da entropia desse sistema. A gente vai aprender que a variação de entropia é maior que zero. E em outro vídeo especial, nós vamos estudar a espontaneidade de determinados processos. Então nós vamos ver que processos com ΔH maior que zero e que ocorrem com aumento de entropia, esses processos vão ter como elemento diferenciador determinante a temperatura. Mas isso aí no próximo vídeo. Além disso, nós podemos dizer que quando a matéria passa do estado sólido para o líquido, a gente chama isso de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o gasoso, sublimação. E o processo inverso do gasoso para o sólido, ressublimação. Aqui vai alguns exemplos do nosso cotidiano. Numa série chamada de La Casa de Papel, agora na sua terceira temporada, há um exemplo muito clássico ali, que é quando eles fundem lingotes de ouro. Ou seja, o ouro aquecido a uma temperatura de aproximadamente 1060 graus, ele passa para a fase líquida. Lá nessa série, essa gota na fase líquida, ela cai dentro de um líquido onde borbulham, possivelmente bolhas de um gás, e esse líquido super resfriado
ele passa para a fase sólida e eles obtêm microesferas de ouro, muito mais fácil para transportar. Outro exemplo do nosso cotidiano é quando a água está em uma panela e ela começa a ferver. Então você tem a passagem da água da fase líquida para a fase de vapor. Se você colocar sobre esta panela que está com a água fervendo uma tampa, e depois de alguns instantes você retirar a tampa, você vê gotículas de água. Ali a gente tem a condensação da água. Um outro exemplo clássico importante são aquelas bolas de naftalina. Elas têm uma certa dimensão e ao serem colocadas em gavetas ou em armários, para evitar a presença de certos animais ou até a mudança de cheiro daquele ambiente, com o tempo elas vão diminuindo o seu diâmetro. Significa dizer que elas estão passando da fase sólida para a fase gasosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.